Vocês estão assombrados com o caso fantasma? Senta aqui, vamos conversar. Então, depois de ter tocado aquela vinheta, vai lá naquele sinalzinho lá do curtir, dá aquele like, se inscreva no canal se não é inscrito e compartilhe com os amigos, que o assunto aí é interessante, tá? Eu sou Vinícius Ribeiro, médico veterinário, e estamos no canal Café com Bunny. Recentemente, com esses rumores aí sobre as infusões, cães exóticos, problemas com paternidade, né? Quem é o pai, quem deixa de ser, e esses problemas já demandam de muito tempo. Então eu vou tentar conversar aqui. Se o vídeo ficar grande, a gente faz em 2 tempos. Eu solto a primeira parte, depois solto a segunda, mas eu vou tentar trazer muitas informações para você nesse exato momento, a partir de agora. Então senta aí, que lá vem a história. Engraçado que em setembro, em um desses grupos de WhatsApp, um rapaz de nome Hugo questionou sobre as infusões. Perguntou no grupo qual era a melhor opção para se fazer infusão na tentativa da produção dessa nova raça, nomeada como Exotic Bully ou Exotic Bull, depende da entidade onde você vai registrar. Então, raças novas sempre permeiam diversos problemas, né? Ainda mais no tocante que diz sobre os cruzamentos interracial, os cruzamentos entre raças. Alguns criadores de algumas raças já selecionadas por centenas de anos vão dizer que esses cães mix são cães vira-latas, né? Eu postei recentemente um vídeo sobre design dogs, né? Fala um pouco sobre esses cães que são produzidos através do cruzamento entre raças, das infusões, dos cães mix ou vira-latas, como vocês queiram chamar, nomeá-los. Para o universo do cão de trabalho, os working dogs, se faz muito cruzamento interracial, buscando a melhor característica das duas raças ali cruzadas. Cães de caça, então, a gente tem um mix muito grande de algumas misturas, né? No Brasil, como está legalizada a caça do javali, o número de cães de caça tem aumentado bastante. Então as raças de caça que são selecionadas aumentaram, né? Como o Bloodhound, o Dogo argentino, o Bloodhound, né? Cão de caça americano, que o brasileiro gosta de chamar, e muitas vezes eles têm cruzado os cães de agarre e os cães de faro, porque na caça precisa do cão para identificar a caça e outros cães para poder capturar a caça, quando os de faro já encontram, identificam a caça e acoam a caça. Então normalmente os Dogo argentinos eles servem para poder segurar a caça, o Dog americano serve para segurar a caça. Então esses cães maiores com mandíbulas fortes, esses cães molossóides, muitas vezes são cães para poder prender a caça. E muitas vezes o cruzamento nas duas raças é feito, né? Que é o cruzamento do cão de faro com o cão de agarre. Então tem muito dogal, que é o americano com o dogo argentino. Então o pessoal nomeou aí como dogal. Então a história do mix, ela existiu no passado e ela ainda existe, e à medida que há necessidade
de buscar certas características em um cão que não encontra em determinadas raças, apesar de existirem já centenas de raças de cães, sempre tem aquela vaidade de um criador ou outro de querer buscar aquela característica fenotípica, aquela característica de temperamento ou aquela característica de trabalho e acabar selecionando. Isso é fatídico para o surgimento de novas raças, como nos Estados Unidos, o Labradoodle, que é a mistura do labrador com poodle, ganhou mercado assim, de forma surpreendente. Cresceu muito rápido essa raça para cães de companhia, para acompanhamento de crianças que têm distúrbios psicológicos, né, comportamentais. Então essa raça teve um boom muito grande. É a mistura do labrador com o poodle, o labradoodle. Então, à medida da necessidade do ser humano ou por vaidade, novas raças podem surgir. Fatídico, vai acontecer. E norteando aí o universo dos Bulls and Terriers e do Bull Terrier, no passado, na colonização dos Estados Unidos, dos cães trazidos da Europa para a América, surgiu uma ramificação muito grande de cães desse universo Bull and Terrier. Bull Terrier, o American Staffordshire, o American Bull Terrier, o Bull Terrier. Então são algumas raçazinhas que foram se ramificando nesse 1800 e bolinha, né? E tenho lhe dizer que eu vou tentar ilustrar com alguns textos e muitas vezes com algumas fotos esse assunto que a gente vai abordar. Então, de repente vai aparecer uma imagem, muitas vezes a imagem eu posso colocar um áudio para a gente explicar. Então, assim, eu estou gravando o vídeo agora, já pensando lá na frente, porque o assunto realmente é polêmico e é um assunto que demanda de tempo para explicar. Então já falamos aí sobre os cães mix, as misturas de raças, né? E te digo que no passado também ocorreram cruzamentos entre raças para surgimento de novas raças, né? Se você pesquisar sobre o surgimento da raça Pug, ela é controversa em cima de algumas teses e outras que comprovam. Então algumas teses foram descartadas, né? Portanto que em 1700, salvo engano, o Pug foi para a Europa em 1688, 1680, eu acho que é isso. E nessa época o Pug era chamado de mastife holandês, porque havia uma teoria de que havia uma semelhança do Pug com os mastifes, mas se sabe que a mera semelhança era somente a pelagem fulvo e a máscara negra, e esse cão não tem características fenotípicas, né, características molossoides para dizer que o Pug era descendente dos mastifes, cães molossoides. Então existe até uma pesquisa falando sobre genoma canino, genética de cão, que foi identificado o gene que dá características dessa braquicefalia, desse focinho achatado, tá? Então, se você buscar na internet foto do Pug antigo, você vai notar que o Pug ele não tinha o focinho tão achatado como o Pug atual, né? E essa característica de braquicefalia, que existe também em outras raças, foi nada mais nada menos que pressão de seleção nesses indivíduos que tinham esse fenótipo. Então nada mais nada menos que a mão do homem forçando a seleção genética, fazendo com que os cães tomassem aquela característica de focinho curto.
a braquicefalia. E hoje já se identificou o gene causador da braquicefalia, porque também existe o quadro de braquicefalia no ser humano, já apresentado como um problema de saúde. No cão também é um problema de saúde? É um problema de saúde. Cães que têm a braquicefalia mais acentuada vão apresentar problemas respiratórios, porque podem ter estenose de narina, o palato alongado, e aí tem dificuldade de respirar. Mas os cães selecionados de forma correta, a braquicefalia só é somente uma característica racial e muitas vezes não vai denotar problemas de saúde. Então você que seleciona cães braquicefálicos, fique atento a essas questões, se o seu cão que está sendo cruzado tem estenose, se tem um palato alongado, se tem dificuldade ao respirar, se tem dificuldade ao fazer um exercício, uma brincadeira, porque isso é digno de seleção. Então, falando um pouco mais de raças antigas que houve infusão, e citando o Pug, quando o Pug chegou na Europa, né, em meados de 1600 e alguma coisa, fizeram cruzamentos com os Bulldogs, né, quando o Bulldog inglês estava no início de seleção. É uma das raças que tem a seleção mais antiga, foi a primeira raça que criou-se um studbook, criou a árvore genealógica, criou o pedigree. Então a primeira raça com pedigree no mundo é o Bulldog inglês. E se sabe que através de estudos, livros, artigos, que o Bulldog foi cruzado com o Pug, justamente para diminuir estatura, diminuir a distância entre a região cervical até a região do dorso, então a região dorso lombar, né, um cão mais curto de coluna, como a turma tem falado. Então se usou o Pug para poder diminuir o tamanho do Bulldog, porque o Bulldog levado para a Europa não era pequeno como o Bulldog inglês que a gente conhece hoje. Eram Bulldogs maiores, cães de trabalho, cães de batalha, né, o Bull Baiting, né, os cães de luta. Então foram utilizados cães grandes nos Pugs para diminuir o tamanho do Bulldog inglês. Então esse Bulldog inglês, né, lá na Inglaterra, no início dessa seleção, houve-se infusão, né? Podemos ficar sentados aqui horas e horas citando as raças em suas origens, né? Aquelas que por algum momento tiveram infusão, né? Exceto aquelas raças mais antigas, que a pressão de seleção, vamos dizer, foi natural, foi ao meio à natureza, ao meio ambiente, né? Como a raça de cães selvagens, o Dingo, né? O Basenji, que é uma raça africana. Então essas raças milenares, né? Com mais de 1000 anos relatado em história de existência, a seleção foi meio que de forma natural, né? Por algum momento ou outro teve interferência humana, teve, mas nos anos de seu surgimento foi uma pressão de seleção natural. Então, se falando nos Bulldogs que foram para a América do Norte, né? Vieram para a América em 1700, 1800, esses cães sofreram pressão de seleção em relação à funcionalidade para que eles serviam. Eles vieram para trabalhar na fazenda, vieram para combater ursos, lobos, vieram para ajudar a rebanhar os bois, cavalos. Então eram cães de trabalho. Então alguns criadores desses cães queriam cães com características que eles almejavam para o trabalho que eles iriam fazer. E com o crescimento dos cães de batalhas, né, com os pits, né, deu-se o surgimento dos American Pit Bulls Terriers, os cães chamados Pit Bulls.
os cães que lutavam contra touros e muitas vezes lutavam no cercado, né? Cães lutando contra cães. E essa raça American Pitbull Terrier teve uma seleção muito intensa, uma pressão de seleção muito forte, porque o cão que perdia em batalha já estava descartado, e os cães que tinham muitas vitórias, né, eram os cães mais fortes, os cães mais resistentes, os cães que respiravam melhor, que aguentavam horas a finco em batalha. Então esses cães propagavam sua genética, eles eram merecedores de cruzarem cadelas de outros plantéis, até mesmo do seu plantel, para difundir sua genética. Então, o Pitbull tradicional mesmo, aquele cão atlético, delgado, musculoso, ativo, com drive excepcional, teve essa seleção assim, árdua em batalha. E antes da gente chegar na história do American Bully, a gente precisa passar pela história desses cães que vieram da Europa para a América. E essa seleção aí dos Bulldogs, dos Bullbakers, dos cães Bulls and Terriers, até chegar nos cães atuais, né, os Amstaffs, os American Pitbull Terriers, o Bulldog americano, e até chegar na ramificação do American Bully. Como a gente está falando do passado, né, sobre as infusões que já ocorreram, eu vou citar mais algumas, né, eu coloquei aqui do canicoso. Vou colocar umas imagens para a gente poder ilustrar. Então o canicoso, ele por algum momento ele teve a sua origem atrelada ali, ou parecida, né, com o mastife napolitano, né? Cães que tiveram a mesma origem. E o mastife napolitano desvinculou completamente do canicoso, né? São cães de origem de cães molossoides, e as características do mastife napolitano hoje é bem diferente do canicoso. Então foi se selecionando cães com muitas rugas, cães muito enrugados, ruga na face, ruga na pele, né? Quase que um Shar-Pei, né? Uma das raças características de enrugamento de pele é o Shar-Pei. O mastife napolitano não foge muito a essas características fenotípicas, principalmente a questão das rugas das peles. E se sabe que depois dessa ramificação dos molossoides em Bull Mastiff, Canicoso, Mastife napolitano, Mastifes, né, vai ramificando. No futuro mais recente dessa seleção antiga, sabe-se que alguns criadores voltaram o canicoso no mastife napolitano, e alguns outros acabaram usando o boxer. Então a gente tem mastife napolitano com nuances leves de características fenotípicas do boxer, e temos canicoso com características leves do mastife napolitano. Então, se você pegar exemplares que partiram dessas ramificações, dessas seleções, dessa infusão, você vai achar alguma característica ali que fala assim, ó, esse cão lembra um pouquinho o boxer. Muitas vezes ele tem a mandíbula um pouco mais protusa. E se ele tem origem do mastife, ele tem um pouco mais de ruga na face. Então eu vou usar a foto para a gente ilustrar isso. Então, a infusão ocorreu também nessas raças, mas com o passar dos anos, com as centenas, né, 50 anos, 100 anos de seleção, né, com o passar dos anos essa coisa vai afunilando e vai se tomando uma homogeneidade
em características da raça, no padrão da raça. Então os criadores que selecionam uma certa raça, eles têm que fazer isso. Tem que fazer com que o seu plantel tome uma homogeneidade e esses cães se aproximem do padrão descrito da raça. Então, falando aí do canicorso, falando aí do Bull Terrier também, que o Bull Terrier antigo ele não tinha um stop tão acentuado, e com a pressão de seleção, com os cruzamentos realizados, a gente conseguiu, eu falo o ser humano, né? Conseguiu fazer com que o focinho do Bull Terrier tomasse aquele stop acarneirado, né? Aquele stop bem côncavo. O Amstaff também passou por uma pressão de seleção. O American Pitbull Terrier está aqui descrito, a gente acabou de falar, uma pressão de seleção com pitadinha aí da mão do homem. O Dorgo argentino, que teve seu surgimento na América Latina, na Argentina, né? A gente sabe que teve cruzamento de cães aí, até mesmo o Bull Terrier presente na seleção do Dorgo argentino. E acaba que a raça é tão homogênea que a gente não encontra Dorgo argentino com outras cores de pelagens, né? Ele é branco em sua inteira maioria, quando muito tem alguma mancha na face, uma máscara na face enegrecida, uma mancha no olho, né? Um cão pirata. Então, na sua grande maioria são cães brancos. Então, a pressão de seleção do Dorgo argentino foi tão grande que eles acabaram selecionando cães somente da cor branca. E isso tem um porquê, né? A seleção dos cães, né? As características que a gente quer selecionar do cão tem um porquê. Os criadores fazem essa seleção com um porém, né? Porque ele acha bonito. Eu achei um cão bonito da cor branca, eu só vou criar cão branquinho. Não pode ter esse tipo de vaidade. Como a região que os cães foram selecionados eram regiões de neve, muitas vezes o cão para caçar em meia neve sendo branco era uma vantagem que ele ganhava sobre a sua caça. Então o Dorgo argentino é branco por esse porém, tá? Então já falamos aí do canicorso e toda a seleção, né? Repetindo, esses artigos postados aqui são os novos estudos sobre a seleção genética de cães, que o cão só chegou o que é depois do lobo pela mão do homem. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Ela tem que ter um porém. Não podemos criar cães e selecionar aquela característica só por vaidade. A gente tem que pensar no porquê estamos querendo, onde é que vamos chegar, se também o cão vai ter saúde e se um futuro tutor, né, ou um futuro criador vai estar satisfeito com aquele filhote quando ele se tornar adulto. Porque eu tenho visto no mundo duro pessoas comprarem cães filhotes para no futuro se tornarem reprodutores. Esse é um outro assunto que eu posso abordar. Se você quer comprar matriz e reprodutor, eu vou dar um vídeo depois aí sobre isso daí. Então a pessoa compra um filhote e fica extremamente frustrada quando esse filhote se torna adulto. Eu vou gravar uma outra parte porque o assunto é legal, eu gosto de discutir, debater, e ficou longo. Então, pelo cronograma que eu fiz aqui, esse vídeo vai ter 3 partes. Então a gente está finalizando por hora esta e vamos adentrar mais uma parte.